Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Michelle Keller da Alar Brasil e hoje eu vou estar com vocês nesse webinário para a gente entender um pouquinho os efeitos da pandemia, do coronavírus na Rússia, nos estudos e o que isso afeta na sua viagem. Então acompanhe até o final, não esquecendo que no final desse webinário será sorteado um curso de 24 horas online de russo gratuito no valor de $250. Então não perde, fica com a gente até o final. Beijo! Olá pessoal, tudo bem? Como estamos neste tempo de confinamento? Todo mundo em casa, todo mundo se cuidando, todo mundo tranquilinho, sem criar pânico. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui seguindo com o nosso trabalho da maneira que a gente consegue fazer. Desejando que todos estejam bem, né? Bem seguros, bem guardados. Vocês, seus familiares, os nossos amigos. E em função de tudo isso que a gente está vivendo, o que gera muitas incertezas, muitas dúvidas, muitas inseguranças, nós resolvemos fazer esse webinário para explicar um pouco para vocês como é que está isso lá na Rússia, né? Qual é a visão do país, quais são as medidas que estão sendo tomadas e também como os nossos estudantes estrangeiros estão sendo tratados lá, né? Como eles estão sendo bem cuidados e quais vão ser os próximos passos para quem tem interesse em viajar para lá para estudar. Então é sobre isso que a gente vai falar. O título do webinário é A Pandemia Global Afetará Minha Viagem à Rússia em setembro ou outubro de 2020? Né? Sobre isso que a gente vai falar, nós vamos trazer aqui algumas informações direto da universidade, do governo da Rússia. Vamos explicar para vocês como é que vai funcionar durante esse período e depois que esse período acabar, como é que vai ser daqui para frente. Então, vamos conversar aí em torno de uns 30, 40 minutos. Vamos estar disponível no chat para responder as perguntas. Os links que estão aqui na apresentação vão ser disponibilizados na descrição desse vídeo para vocês depois. E, como de costume, sempre que a gente faz um webinário, a gente sorteia no final um curso online de russo gratuito no valor de $250, né? Um valor bem considerável, que digamos que é aí a sua primeiro degrau no aprendizado da língua russa. É um curso básico, ele tem um formato de 20 horas de aula teórica e mais 16 de aula prática com o professor russo no formato online. E vocês vão aprender o básico, que é o vocabulário, a lógica, né, de como que funciona a língua russa, e vai dar uma certificação de nível bem inicial para vocês. É um curso que vocês não encontram no mercado, só tem na Alar, e ele serve justamente, ele faz parte do programa da língua russa que a Alar tem para capacitar os nossos estudantes antes deles irem viajar, para que eles possam chegar lá mais acostumados com a língua e se adaptarem melhor e, consequentemente, terem um resultado muito melhor nos estudos deles e na experiência de vida. E a gente pega um pedacinho desse curso, né? Fizemos ele num formato, um pedaço desse curso, que é o início, que é o primeiro módulo, para a gente dar uma degustação para vocês, mas somente para aquelas pessoas que ficarem até o final desse webinário para receberem o link do sorteio, participarem do sorteio, e aí a pessoa sorteada a Lar vai entrar em contato com vocês e passar as referências de como que vai funcionar o curso, tá? Então, no final do webinário, não esqueça. No mais é isso, meu nome, mais uma vez, é Michelle Keller, eu represento a Alar aqui no Brasil, junto com a minha colega Lia. Estamos à disposição de vocês pelos nossos canais, redes sociais, e-mails, telefones. Tudo isso também vai estar ou aqui na apresentação ou na descrição do vídeo, tá? Para vocês entrarem em contato. Então, vamos iniciar. Vamos conhecer a nossa agenda, né? O que a gente vai falar hoje? Primeiro, responder a pergunta inicial da nossa proposta de hoje, né? O que vai afetar
ou se vai afetar, né? Essa pandemia que a gente está vivendo do coronavírus vai afetar viajar para a Rússia em setembro, entre setembro e outubro de 2020? Vamos fazer uma análise da situação atual na Rússia. Vamos falar um pouquinho das informações oficiais do Ministério da Educação e da Universidade da Rússia. O que a gente espera depois que a quarentena e a pandemia terminam. O que devo e o que não devo fazer agora, neste momento. Que riscos eu corro, no caso, por não tomar uma ação agora de me organizar, me planejar ainda, mesmo que nós estamos neste momento agora de incerteza, mas a gente sabe que vai passar, e se a gente deixar para a última hora não vai dar tempo. Então, quais são os riscos que eu corro por não tomar uma ação agora? Perguntas e respostas, as campanhas que a LAR tem em andamento e o nosso sorteio. Então, respondendo a primeira pergunta, esta pandemia global afetará a sua viagem na Rússia ainda em 2020? A resposta é um grande e sonoro não. Não vai afetar. E nós vamos entender isso agora nos próximos slides, por que não afeta. Mas já dando um spoiler aqui, como vocês devem saber, quem está acompanhando as notícias, os picos na Europa, né, nos países onde agora são inverno, já estão chegando no seu máximo da epidemia, e a tendência agora é começar a baixar, diminuir. E os países aqui, mais aqui do sul, que estamos no verão, como é o caso do Brasil, e outros países que recém estão começando, né, nessa onda aí do corona, a gente sabe, né, existem previsões de mais ou menos um prazo também para dar esse pico aí e depois também começar a baixar. Então, todos são unânimes em dizer que até julho, início de agosto, a gente teria passado por a fase mais desgastante disso tudo, né? E rezamos aí, mandamos vibrações positivas que com menos dano possível. Então, não atrapalha, tá? Não atrapalha a ida de vocês à Rússia, porque a viagem vai acontecer final de agosto, início de setembro, com alguns atrasos que pode dar em função do início das aulas, máximo viajando até outubro, e até lá as previsões de todos os países é que tudo isso já tenha passado. Como que anda a situação atual da Rússia? Falar um pouquinho dos dados históricos, né? Como vocês sabem, a Rússia passou por várias guerras, e durante a Segunda Guerra Mundial, onde teve a ocupação nazista, e muitas cidades foram bombardeadas, mesmo assim as universidades continuaram a operar, continuaram a funcionar, mesmo naquele estado de guerra. Em última instância, quando não se podia mais garantir que a integridade física das pessoas ficassem intocadas, a universidade, então, ela era evacuada. No caso das universidades de Moscou e de São Petersburgo, elas foram evacuadas, né, foram mudadas para Samara, para Ekaterinburg e para Ashgabat, tá? Então são 3 regiões, 3 localidades que, no caso da época de guerra, as duas maiores universidades conhecidas, que é a de Moscou e de São Petersburgo, elas foram redirecionadas para outras regiões. O slogan da Rússia na época era atender aos objetivos estabelecidos e garantir a continuidade científico-acadêmica do país. A Rússia perdeu mais de 23 milhões de pessoas naquela guerra, né? Muito, infinitamente mais do que a gente está vendo aí. Claro que a gente não quer que ninguém morra de nenhuma forma, mas só para comparar, né? Numa situação de guerra, da Primeira e Segunda Guerra, morreram milhares de pessoas num único país, e ainda assim, naquela época, a Rússia não parou as suas atividades universitárias. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a Rússia tem experiência com guerra, ela tem tradição,
O povo conhece como que funciona quando se está num ambiente de guerra, né, num ambiente hostil, como a gente está agora passando, que isso para nós no Brasil é muito novo ainda, mas países que já enfrentaram guerras estão acostumados a viver com restrições e se adaptar a isso de uma forma muito fácil. E a Rússia é um deles. Aqui, então, trouxe uma foto para vocês verem, na época, em 1941, né? Uma foto de dentro da universidade, as pessoas tendo ali, vários homens tendo aula de zoologia, isso no meio da guerra, né? Então, as aulas seguiam, aqui tem a fonte para depois, quem quiser consultar, as aulas seguiam normais, tá? Só como a título de curiosidade para vocês entenderem um pouquinho que a Rússia tem experiência nesse tipo de situação e que ela é preparada para se adaptar rapidamente em ambientes assim. Vamos passar aqui. Opa! Como que tá hoje, então, né? A partir da segunda-feira do dia 16 de março, né, no mês passado, então, todas as universidades já começaram um regime de estudo à distância, usando a infraestrutura e plataformas eletrônicas que ou já existiam ou foram criados de forma prudente, né, e de maneira sistêmica em todo o sistema educacional da Rússia, já acompanhando os estágios que essa pandemia estava evoluindo em outros países. As universidades lá já foram se preparando, se adaptando, os professores foram sendo capacitados para que quando eles tivessem que fazer essa mudança do presencial para o online fosse feito da forma mais tranquila possível e acomodada para os alunos, né? Que não fosse um transtorno, mas que todo mundo já tivesse sabendo a tecnologia que ia usar, os professores já sabiam como é que ia funcionar, então isso foi feito de uma forma, não foi de um dia para a noite, né? Eles já vinham se preparando para isso. E agora, semana passada, dia 3 de abril, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou a quarentena obrigatória em todo o país até o dia 30 de abril. Então, oficialmente foi decretada a quarentena na Rússia, que é o que a gente já está vivendo aqui. Semana passada foi fechado as fronteiras, né? Então, o presidente fechou o país para não entrar e não sair ninguém, para diminuir o impacto do vírus, da contaminação. Mas as aulas continuam acontecendo de forma online. Esse vídeo que está aqui, que a gente está disponibilizando o link, vocês podem assistir depois com tranquilidade, é a mensagem do reitor da Universidade Politécnica de São Petersburgo, tá? E nesse vídeo ele justamente explica isso, né? Que em função dessa situação que o mundo todo está vivendo, com todo o amparo do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, da Ciência, da Tecnologia, as universidades, então, estão migrando para um modelo online durante todo o calendário do primeiro semestre acadêmico. E os alunos estão sendo orientados em como atuar, em como se comportar, em como se cuidar, como aqui está acontecendo também, né? Todos os cuidados. E, inclusive, as escolas decidiram adiantar as férias. Então, agora, os alunos estão... O período das férias que eles teriam lá para o final do semestre, eles estão tendo agora. E quando eles retornarem dessas férias, que é final de abril, que é mais ou menos o período que vai durar a quarentena, eles seguem estudando de forma online, tá? Não existe diferença de tratamento entre o estudante estrangeiro para o estudante russo. As mesmas medidas que estão sendo tomadas de cuidado, de orientação, de carinho, de acolhimento para um estudante russo está sendo dado para um estudante estrangeiro. Nem tanto um como o outro não está autorizado a sair da cidade, a não ser que seja por uma situação emergencial e muito bem explicada.
Os alunos são orientados a não sair dos seus prédios, dos seus dormitórios, diminuir o risco de contato o máximo possível, aproveitar esse período de férias para descansar, para interagir com as outras pessoas, mas sempre observando as orientações de segurança e para se preparar para a volta, né? Que daí vai ser já totalmente online. Então, assim como outras universidades, a Universidade Politécnica fez um comunicado oficial para os seus alunos, disponibilizou para a LAR esse vídeo, quer dizer, está lá no YouTube, né? Mas eles enviaram também para a LAR é uma das principais parceiras da Politécnica, e nós colocamos aqui nesse webinar para vocês depois olharem com calma e entender a mensagem, que é basicamente igual para todas as universidades. Então, até agora, quais foram as medidas tomadas pelo governo, né? 16 dias de distanciamento social, inicialmente, e agora mais 30 dias de isolamento obrigatório para todos os estudantes, russos e estrangeiros. Então, no início era distanciamento social, agora é isolamento obrigatório. Qual é a diferença? Distanciamento social ainda não é um nível obrigatório. É recomendado que a gente mantenha o mínimo de contato possível com outras pessoas, que é o que a gente está vivendo aqui no Brasil. A gente não está em isolamento, a gente está em distanciamento social. A gente, né, sai de casa o mínimo possível para ir no mercado ou numa farmácia, enfim, mas não se junta com amigos, não visita ninguém, não fica na frente do prédio conversando com as pessoas, enfim. Isso é o distanciamento social. O isolamento obrigatório é obrigatório, né? É proibido sair de dentro de casa, proibido. Inclusive, em alguns países onde os casos estão mais críticos, como a Espanha, como a Itália, você pode até ser multado ou preso se sair na rua, né? E provavelmente a Rússia vai atuar dessa mesma forma. Aqui no Brasil a gente já tem alguns estados fazendo isso, está gerando várias críticas, né? Porque, enfim, mas isso é outro assunto. Mas estamos em distanciamento social, não estamos ainda em confinamento obrigatório. Tomara que não precisamos chegar nesse ponto, também temos que nos conscientizar e fazer a nossa parte. Mas a Rússia já declarou 30 dias de isolamento obrigatório. Informações oficiais do Ministério da Educação e Universidades da Rússia. Um outro vídeo que a gente quer compartilhar, né, que está disponível o link, que vai ficar disponível para vocês depois, para vocês olharem com tranquilidade, é um vídeo da Universidade de Bauman, tá? Do grupo de trabalho do Ministério da Educação e Ciência da Rússia, falando sobre como esse processo acadêmico está sendo enfrentado naquela universidade. Isso foi feito em 27 de março. E também anúncios oficiais das autoridades competentes. Então, esse é um vídeo um pouco mais longo, mas ele tem a legenda de traduções e ele também explica com a participação do Ministério da Educação e da Ciência, né, dando exemplo da Universidade de Bauman, como está sendo feito todo esse processo e quais são os cuidados que estão sendo adotados. Depois vocês podem ir lá com tranquilidade e olhar também esse vídeo para entender. Aqui uma fotinho do ministro que participou desse vídeo e do reitor da Universidade de Bauman, que vocês vão encontrar nesse link aqui, se vocês quiserem depois escutar o vídeo com tranquilidade. Uma outra informação oficial, né, a intervenção do ministro no intervalo 30 segundos, 30:30 a 31:30, né, o ministro fala o seguinte, a gente até colocou aqui em russo e depois a gente colocou a tradução em português. Acho que esse ano teremos que nos preparar para o fato de que as inscrições, né, a inscrição será mais tarde e será importante para vermos, né, como é que vai ficar. O ano acadêmico, é claro, deve começar início de setembro. Um dos cenários básicos ainda é um pequeno atraso, pelo menos para as inscrições.
e, naturalmente, para os exames de admissão. Então, o que ele quer dizer? As aulas na Rússia começam sempre em setembro, até a primeira quinzena de setembro, tá? Sempre, isso vale para todas as universidades. A princípio, isso não está alterado, tá? Não tem planos de se alterar. Segue iniciando em setembro. O que pode acontecer é que o período de inscrição, que existe uma data aí para pedir a carta de aceite, carta convite, todo aquele processo burocrático, principalmente para estudantes estrangeiros, vai ser estendido em função dessa pandemia. E para admissão também, né? É natural que essas datas sejam modificadas em função do que a gente está vivendo. Então, nós vamos ganhar um pouco mais de tempo. Por outro lado, a data de início não se modifica. Então, quem já tinha planos para viajar, quem estava pensando em viajar esse ano para começar sua graduação ou sua pós-graduação, ou ainda a faculdade preparatória para depois entrar na graduação e na pós-graduação, deve continuar fazendo o seu planejamento. Porque não adianta deixar lá para junho, julho, que não vai dar tempo, vai perder o ano e só vai poder viajar, como a gente vai ver depois ali no calendário, em março do ano que vem, porque nem em janeiro do ano que vem vai conseguir. Então, normalmente para os cidadãos russos, né, os documentos ocorrem em junho e os exames em julho, com inscrições até o final de julho. Para estrangeiros se estende um pouco mais até agosto, tá? Mas essas datas aí ficam, então, um pouco mais estendidas. Então, eu trouxe para vocês algumas informações oficiais. Vídeo de universidade, reitor da universidade se pronunciando, ministro da educação falando como é que vai ficar o calendário acadêmico. Tudo isso são informações oficiais que já saíram nos canais oficiais da Rússia para vocês entenderem como é que eles estão se preparando por lá. Muito bem. Mas, né, pessoal, a gente sabe, isso é um fato, que tudo isso vai passar. Vai passar. E aí, depois que isso passar, né, o que espera para você? O que os nossos estudantes esperam depois que tudo isso passar? Então, com certeza absoluta, o mundo não será mais o mesmo, de nenhuma forma. A gente está vivendo um momento triste, mas histórico mesmo, que as gerações na faixa dos 40 até 50 e pouquinhos, na faixa dos 30, dos 20, abaixo de 20 anos, não sabe o que é uma guerra aqui no Brasil. O Brasil nunca teve guerra de fato. Mas, né, a gente não viveu a ditadura, a gente não viveu guerra, a gente não lembro de ter vivido alguma situação parecida como essa que a gente está vivendo. Então, para nós é tudo novo, gera incerteza, gera insegurança. Se para nós é novo, mesmo para os países que já passaram por guerras e outras situações extremas, também estão sofrendo com tudo isso, pegou todo mundo de surpresa, vai mexer na economia, vai mexer em vários setores, a gente sabe disso. E como diz aqui o secretário-geral de Organização e Cooperação do Desenvolvimento Econômico, José Ángel Gurria, levará anos para o mundo se recuperar dos efeitos e consequências econômicas da pandemia do Covid-19. Sim, vai levar anos. A gente vai ter que se reinventar de diversas formas, mas isso é bom, porque o mundo vai nos apresentar com outras oportunidades também. Oportunidades que até então talvez a gente estivesse resistindo muito para encarar. Eu falo principalmente do uso da tecnologia no ensino, que isso vai mudar drasticamente. Trabalho em home office, né, trabalho remoto e várias outras coisas, telemedicina, enfim, uma série de áreas que vão sofrer alterações positivas, acredito eu, nesse novo mundo, e principalmente, eu espero, né, o efeito da consciência coletiva. Nós, como seres humanos, como que a gente está se tornando mais consciente de tudo isso e das pessoas ao nosso redor e das coisas que são importantes e tudo mais. Então, a gente sabe que vai ser uma grande transformação, já está sendo, mas, em outras palavras, o que ele quis dizer? Que vai ser um mundo mais competitivo, esperando por você, e é essencial que, quanto mais diferenciação pessoal e profissional eu tiver,
conforme a demanda e as novas profissões, mais qualificado é você. E isso passa essencialmente por ser mais treinado, mais competitivo, prestigiado e melhor currículo, né? Então, a gente está querendo dizer que a gente sabe que muita coisa vai mudar, mas o que não vai mudar, ou melhor, o que vai ficar mais exigente é o fato de pessoas qualificadas para atuarem nas suas áreas de estudo ou em áreas novas que vão surgir, como, por exemplo, a área de infectologia, virologia, que com certeza, para quem faz medicina, biologia, é uma área que vai ter muita procura agora para especializações médicas, né, ou até graduação. No caso, graduação em biologia, para depois se especializar em virologia ou infectologia. Então, são duas áreas que a gente está vendo aí, ó, o mundo todo se fazendo um esforço, os cientistas, os estudantes e tudo mais, para achar a cura, para achar alternativas o quanto antes, trabalhando em conjunto, as empresas botando dinheiro para que essa vacina saia logo, e muita gente inteligente, muita gente especialista, e no entanto a gente ainda não tem uma resposta 100% sólida. A gente tem alguns testes, algumas coisas positivas, mas 100% sólida a gente ainda não tem. Então, vai saber, né? Quem sabe um de vocês que estão aqui hoje olhando esse webinar seja o próximo grande cientista aí que vai salvar a Terra se caso acontecer uma próxima contaminação global, né? Espero que não, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que tem muitas áreas aí para serem exploradas. Mas, com certeza, o que vai fazer diferença é a qualificação, né? O nível de conhecimento, o nível de treinamento e o nível de especialidade. Então, não tem por que você alterar o seu caminho, o seu sonho, a sua experiência, o seu crescimento pessoal, né? Não tem por quê. O que devo fazer e o que não devo fazer agora, né? Aqui são algumas dicas da ALAR nesse momento, né? Como agir. Então, obviamente, o que a gente recomenda? Não entrar em pânico ou ficar frustrado com a situação. Todo mundo está passando por isso, alguns em maior ou menor grau, claro, por questões econômicas, a gente entende. Vamos todos ter que se adaptar, nos ajustar, encontrar novas formas de trabalhar, de conviver durante esse momento, abrir mão de algumas coisas, ter muita paciência, cuidar muito mais da saúde, principalmente da saúde mental, para a gente não ficar sobrecarregado, estressado, ansioso, depressivo, né? Mas a gente não pode entrar em pânico. Não fica o tempo todo na frente da TV, não fica lendo notícia o tempo todo, vai ler um livro, vai aproveitar para ver um filme, vai estudar, vai fazer um curso diferente online, tem tanta coisa legal acontecendo de forma online, as pessoas estão se juntando, vai fazer um voluntariado, ajudar um grupo na sua comunidade a fazer marmita para os caminhoneiros, máscaras, arrecadar comida, cesta básica, tem muita coisa legal acontecendo. Se informar apenas pelos canais oficiais, né? Não usar canais, fulano me disse, mas eu vi no blog do não sei o que. Não, procure os canais oficiais, tanto da Rússia quanto do Brasil, para pegar as informações sérias, né? Oficiais. E planejar o futuro. Acompanhe as novidades nos próprios sites das universidades da Rússia, que estão sempre sendo atualizadas. Aproveitar a quarentena para ter uma base sólida do idioma russo, ou seja, já ir estudando, né? Na medida que você começa o processo com a LAR, já tem acesso ao curso de língua russa de 320 horas, que não é o mesmo desse que vocês vão participar do sorteio, é um curso bem mais completo, mas é o curso que dá o certificado nível A, porque para entrar na faculdade, se for fazer o curso em russo, tem que ter certificação nível B. E essa certificação ela é atingida com a faculdade preparatória, que é feita obrigatoriamente antes do curso de graduação ou de pós. Se você chega lá sem nada, zerado, é muito mais difícil conseguir esse nível B. Então, se faz esse curso antes, que é disponibilizado na LAR de forma gratuita, incluída nos nossos serviços,
ela já chega lá com uma boa base e facilita a tua adaptação, tá? E siga as recomendações da Lara. A Lara também nos canais oficiais tá sempre botando comunicados ou através dos nossos artigos no blog. Quem ainda não recebe nada, se inscreve lá no site, deixa o e-mail para receber as comunicações e a gente está sempre atualizando do que está acontecendo. O que não fazer? Aquela velha tentação que a gente tem de às vezes ficar na bad e achar que é para sempre, que não vai mudar. Não entra nessa, né? Também não ficar esperando, vou ver como é que vai acontecer para ver depois o que eu faço. Nesse caso específico de planejamento de viagem, não dá tempo para deixar isso para a última hora. Então, vá se planejando agora, vá fazendo as coisas com calma. Não siga informações que não são oficiais e não autorizadas, para não gerar confusão. Nem fique pensando que tá tudo terminado, que o seu sonho de viajar para a Rússia nunca vai acontecer, que foi um ano perdido. Não fica analisando que a gente ainda tem muitas oportunidades. E se caso você está trabalhando, né, não se demita. Não se demita, né? Por mais contrário que pode parecer, às vezes as pessoas entram no pânico do desespero, pedem demissão. Não é o caso agora. Continue a trabalhar, continue levando a sua vida normalmente, fazendo seu planejamento. É importante manter a rotina. Que riscos eu corro por não tomar uma ação, né? Por não me decidir agora? Muito bem. Vai perder a entrada de setembro e outubro de 2020, porque se não começar a planejar agora, com as documentações, fazendo com calma, quando chegar lá em julho e agosto não vai dar tempo, vai ficar em cima da hora. Vai perder a admissão de janeiro de 2021, porque são vagas muito restritas para viajar em janeiro, tem poucas vagas. Então, considera aí que vai ter que esperar até março do ano que vem ou setembro do ano que vem para começar a faculdade preparatória. E somente em setembro de 2022 pode começar a graduação ou pós-graduação, né? Então, vai perder basicamente aí um ano. Porque se você viaja agora em setembro, vai começar já a faculdade preparatória, vai estudar toda a faculdade preparatória até agosto do ano que vem, e em setembro do ano que vem já começa a graduação ou pós. Agora, se você não viajar agora em setembro, só vai viajar em março do ano que vem. E aí tem um ano de faculdade preparatória e depois começa a graduação ou pós. Então, realmente vai perder um ano. Vai ter mais despesas para esperar para viajar até 2021. Vai frustrar o teu desejo de estudar na Rússia e vai perder uma oportunidade de já sair na frente, melhorar o currículo e já sair na frente dos estudos em face de todas essas mudanças que vão acontecer, de outras demandas que vão surgir, possibilidades. Tá? Perguntas e respostas. Eu queria saber como a pandemia global poderia afetar o processo do programa. Então, segundo o ministro da Educação da Rússia, apenas as datas seriam estendidas em entrega de documentos. Não afeta o início das aulas, que é em setembro. Ainda poderemos viajar em setembro? Sim, né? Como eu acabei de falar, a viagem para setembro está garantida. Minha mãe estava um pouco preocupada e queria saber se houve algum problema ou seria melhor viajar em janeiro. Bom, tem vantagens e desvantagens, né? Tanto para viajar em janeiro como para viajar em setembro, exige uma ação. Eu tenho que começar de alguma forma. Não muda muito. Por quê? Porque eu tenho que considerar que final de ano, muitos lugares fecham, fazem férias coletivas. Com essa situação que a gente está vivendo, as datas todas vão ser alteradas, as empresas vão mudar a sua forma de trabalho, e talvez eu tenha dificuldade, por exemplo, em cartórios, dificuldade para tirar visto, vai demorar mais. Então, não posso garantir que de setembro para janeiro eu vou ganhar aí 3, 4 meses, mas em termos burocráticos, das papeladas que eu preciso fazer, traduções, exames médicos e algumas outras coisas, pode ser que dificultem um pouco por ser final do ano. E outra,
As viagens que partem de janeiro para a Rússia, elas não é o mesmo processo para quem vai em março ou para quem vai em setembro. Elas têm vagas muito mais limitadas. Não são todas as universidades que oferecem vagas para quem viaja em janeiro para começar a faculdade preparatória. Restringe bastante. Talvez a faculdade que você quer não vai oferecer, e nem a cidade que você gostaria de ir, ou a faculdade, ou a universidade que você gostaria de cursar, tá? Então, como funcionaria? As aulas seriam adiadas? Não deveríamos esperar até janeiro? Não é conveniente, pois nem todas vão atingir o espaço devido ao número limitado de vagas, que eu acabei de falar para vocês. Estou um pouco incrédulo e receio que o investimento que farei será em vão. Eu gostaria de ter algum tipo de garantia. Bom, isso a gente pode dizer que em nenhum caso vai ser em vão. O processo acadêmico ele é garantido pelo Ministério da Educação da Rússia. Digamos que você faça seu processo para viajar agora em setembro. Tá tudo pago, tudo certo. E por alguma virada, que a gente não tem como afirmar 100% futuro, né? Mas sei lá, que isso se estenda, que dê alguma outra coisa e as aulas não possam começar em setembro. Nada do que você investiu vai ser perdido, nada. Já está garantido pelo Ministério da Educação da Rússia. Se não for em setembro, vai ser em janeiro, vai ser em dezembro, em outubro, enfim, mas está garantido. E como as universidades vão lidar com a situação da pandemia? Já falamos também sobre isso. Vai continuar a mesma coisa, início das aulas em 1º de setembro, ou no máximo até 15 de setembro. Como as universidades vão lidar, né, com essa situação? Caso as companhias aéreas internacionais não estejam em condições de transportar passageiros para a Rússia em setembro ou outubro de 2020, as universidades vão fazer seu primeiro semestre da faculdade preparatória através do Centro de Treinamentos da ALAR. Como é que vai funcionar esse centro de treinamento? São aulas ao vivo certificadas com professores da Rússia que vão acontecer das 8 da manhã a 1h25 da tarde, horário de São Paulo. A avaliação é contínua e automatizada do aproveitamento. Os pais recebem um controle, né, de presença, de participação, de progresso das aulas e de conclusão dos trabalhos de casa pelos alunos. O calendário dessas aulas, caso não seja possível viajar agora em setembro, então, esse primeiro semestre de estudo da faculdade preparatória, que é a preparatória da língua russa, ela vai ser feita online. Mas isso é assim, ó, deixar bem claro para vocês. Isso é o pior cenário, tá, gente? Assim, em último caso, se não tiver como, se essa pandemia por algum motivo não terminar, sei lá, se acontecer, enfim, qualquer outra situação, o pior cenário de todos, então a gente transfere o primeiro semestre para o formato online. E os alunos vão ter aula no centro de treinamentos da ALAR. Mas isso é o pior cenário, e ninguém está esperando pelo pior cenário. Nenhuma parte do mundo considera que lá em julho, início de agosto, a gente ainda vai estar vivendo isso. Pelo contrário, todos consideram que a gente já vai ter passado pelas piores fases. Mas caso não seja possível viajar, o primeiro semestre da faculdade preparatória vai ser feito no centro de treinamento da ALAR. Como vai funcionar? De setembro de 2020 a janeiro de 2021, vão ter considerado o primeiro semestre com estudos online, ao vivo, né? Em fevereiro de 2021 até junho de 2021, lá na Rússia, segundo semestre. Julho e agosto, férias. Depois retoma em setembro de 2021 e começa então a graduação ou pós-graduação, tá? Mas isso é no pior cenário. A gente não está trabalhando com essa alternativa ainda. Esse centro de treinamento da ALAR, ela utiliza 3 tecnologias de EAD, de educação à distância. O Big Blue Button, o Edmundo e a ALAR Zona do Usuário. Tá? São 3 tecnologias bem conhecidas, só para vocês entenderem como é que vai funcionar. Mas, repetindo, gente, isso aqui não é
padrão, é no pior cenário, tá? E a gente tá confiante que isso não vai acontecer. Mas se acontecer, a gente já tem uma alternativa, um plano B traçado. Se eu viajar para a Rússia, o seguro médico cobre tudo contra o coronavírus? Sim, o seguro médico cobriria. Mas não se preocupa que até lá isso tudo já vai ter passado, tá? Segundo estimativas do próprio presidente e do Rospotrebnadzor. Meu russo é ótimo, né? Serviço Federal de Vigilância dos Direitos do Consumidor, que é um órgão lá de super respeitado no país, onde fala sobre direitos do consumidor, cuidados da saúde e tudo mais. Então, não só lá, né? Em qualquer parte do mundo, eles já estimam que lá por agosto tudo isso já vai ter passado. Outra pergunta que chega para nós. Entendo que, devido à situação em que estamos vivendo, não poderei viajar até que seja permitido. A previsão é que seja permitido viagens no final de agosto, tá? Isso para para a Rússia, que vai abrir para viagens, e outros países que também vão tomar a mesma medida. Eu não tenho passaporte, mas planejava fazer logo. No entanto, devido à pandemia, todos os tipos de procedimentos foram restritos aqui no Brasil. O que eu posso fazer nesse caso? Nossa recomendação é que você inicie o seu processo de inscrição na LAR, normalmente sem o passaporte. Quando possível, então você pode nos enviar essa documentação. Ela não é obrigatória e restritiva nesse momento. Outra pergunta que chega para nós. Reforçando, né? As aulas serão realizadas normalmente na Rússia em setembro? Sim, normalmente esse calendário não vai ser alterado. Eles serão presenciais ou eu viajarei para a Rússia para aulas virtuais? Isso aqui também nos perguntam bastante. Ah, mas eu vou viajar para a Rússia para estudar online lá? Não. As aulas na Rússia, que começam entre setembro e outubro de 2020, serão presenciais. Eu quero começar esse ano, mas aqui no Brasil a embaixada não emite visto de qualquer tipo até nova notificação do coronavírus. E a Rússia fechou a entrada para estrangeiros até o dia 1º de maio, com a possibilidade para estender ainda mais essa data. Bom, como as aulas iniciam em setembro, até lá a emissão dos vistos ele pode ocorrer até final de agosto. Ou para outubro, pode ser feito no final de setembro. Então, não vai ser prejudicado. Até lá, as datas já vão estar tranquilas e as embaixadas vão estar funcionando normalmente. Para finalizar, a gente está chegando no final do nosso webinário, eu quero mostrar para vocês um pouco das campanhas da LAR em andamento, que a gente está fazendo até o momento, para quem ainda não nos conhece. Então, ainda estamos nos processos de algumas ofertas de bolsas acadêmicas para 2020, né? Quem vem nos acompanhando nas redes sociais, nos outros webinários, já sabe do que se trata. A gente já fez um webinário sobre isso, explicando todas as possibilidades, as bolsas que estavam disponíveis. No nosso site também tem sobre isso, no blog. E a gente ainda está em andamento. Os alunos que já se inscreveram estão em processo seletivo. E tudo isso é para viajar em setembro, né? Então, vai continuar normalmente, tá? Porém, a gente já está no final desse trâmite porque as vagas eram limitadas. Mas se você tem interesse em saber alguma coisa sobre bolsa, procure, entre em contato com a gente, porque a gente, em função do coronavírus, algumas datas foram estendidas, então talvez ainda dê para encaixar alguma coisa. O acesso preferencial, a gente está entrando na segunda contagem regressiva, que aí é nosso modelo que a gente estava falando para iniciar em setembro e outubro, não é bolsas, tá? Aqui é na modalidade paga, mas a gente chama de acesso preferencial porque, de fato, para os estudantes da América Latina que viajam com a LAR, tem algumas condições facilitadas. E já começamos o acesso preferencial 2021 e 2022, com 3 saídas, janeiro, março e setembro. Também já abertas as inscrições para quem, de fato, não tem como viajar esse ano, mas pensa em viajar ano que vem. Então, essas 3 campanhas estão em andamento.
Se você tiver interesse em alguma delas, entre em contato com a gente, deixa aí no chat uma pergunta ou entre em contato nas redes sociais, por e-mail, nos nossos telefones do Brasil, tá tudo lá no site também, vai ser disponibilizado aí no chat esses contatos, que a gente explica, passa todas as informações para vocês. Além disso, recentemente a LAR lançou uma plataforma que é de consulta de programas e custos, né? Nesse endereço aqui, que também vai estar disponibilizado para vocês aí na descrição do vídeo. E é uma plataforma muito fácil, muito simples, onde você mesmo pode consultar o curso que você quer fazer. Vai aparecer ali as universidades que disponibilizam esse curso. Vai aparecer o valor do ano acadêmico, tanto em dólares, quanto em reais, quanto em rublos, você escolhe a moeda, e vai aparecer o valor da faculdade preparatória, tá? Então, é uma ferramenta super prática, lançada recentemente, é uma inovação da ALAR, né? Não existe outra empresa que tenha uma ferramenta como essa, que facilita bastante a busca dos estudantes, para eles terem uma ideia e saberem exatamente aonde que estão as opções de estudo para eles. Mas, claro, a gente está disponível para ajudar e tirar todas as informações que vocês precisam também. Quem não conhece a LAR ainda? Vou falar um pouquinho rapidamente. A LAR foi fundada em 1999 por cidadãos da América Latina e da Rússia, que estudaram na Rússia, se formaram na Rússia, conhecem muito bem como é que funciona a Rússia, cultura, leis, moeda, estilo de vida, tudo. E viram, ao voltar para a América Latina, viram a possibilidade de fazer um intercâmbio, né? Viram a qualidade dos estudos lá, das universidades, e viram que tinha mercado para levar estudantes para lá. É uma empresa sólida, que tem rede de escritórios em toda a América Latina. É a única instituição na América Latina que é credenciada como certificado oficial da língua russa para estrangeiro. É a única instituição na América Latina que tem formação em russo para estudos universitários grau 2, que é aquele curso que o nosso aluno que vai viajar com a LAR recebe de 320 horas. E é a única instituição na América Latina reconhecida e credenciada na Rússia e na América Latina. Para conhecer mais sobre a LAR, ver os convênios, os termos de parcerias, tudo isso vocês encontram no nosso site, os documentos oficializados, as universidades que fazem parte das parcerias da LAR, depoimentos de alunos. Nas nossas redes sociais tem vídeos, tem depoimentos. Vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Garanta com a gente o seu presente, o seu futuro e o seu sucesso acadêmico e experiencial na Rússia. Aqui estão os nossos telefones, o que importa, claro, obviamente, é o telefone do Brasil, mas para vocês saberem dos nossos outros escritórios, as nossas 2 redes sociais principais, Facebook e Instagram, e esse endereço aqui dá direto, leva direto vocês para o site da LAR. Lembrando que agora, então, para quem ficou até o final, nós vamos liberar o link de acesso para participar do sorteio do webinário e poder aí ter a oportunidade de testar um pouquinho da língua russa de forma totalmente gratuita. Então, vamos sortear um curso no valor de $250, com carga horária teórica e carga horária prática, com professor russo, diretamente lá da Rússia, né, de encontros online pré-estabelecidos. E então agora eu vou disponibilizar para vocês o link, que é esse aqui, que vocês, acessando esse link, vocês preenchem lá o formulário e vão participar do sorteio, tá? Eu acredito que até o final da semana até o final da semana a gente já comunica aí o ganhador e vai definir uma reunião online por Skype para apresentar a professora, explicar como é que vai funcionar o curso, dar o link de acesso e tudo mais, tá? Vai ser um único ganhador, então corre lá, coloque seu nome e boa sorte. No mais, gente, muito obrigada, fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem,
fiquem em casa se possível, né? Mas mantenham a calma e a serenidade e não desistam dos sonhos de vocês. A nossa vida tem que continuar e a gente tem que seguir pensando para frente, pensando de forma positiva. Um beijo e até a próxima.